Olá, pessoal, vocês me veem? Sim. Ai, agora sim. Boa tarde, Luciana. Boa Estou te tarde, vendo e te pessoal. Tudo escutando. bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Eu estava aqui logada, eu via vocês e vocês não me viam. Vai dando aquela angústia. Bacana. Dá tudo certo. Tá todo mundo aqui. Tudo bem. A tecnologia agora é a melhor amiga, não pode falhar, não. Putz grila, cara. Se falhar agora, a gente já tá assim, eu não sei vocês, mas eu já tô meio tenso. O negócio não funciona. Vai dar tudo certo. A gente tem uma hora que a internet tem que ficar boa e o Zoom tem que funcionar bem. Pela próxima uma hora agora, né? Até as 15 horas. Total. Verdade. Estamos aqui. O pessoal tá entrando aí. Pouca gente de finanças nunca brigou com TI, sempre fomos parceiros. Então a gente... Isso sempre... quando não absorvem, né, TI. Muitos profissionais financeiros são... Mas era exatamente o que eu ia dizer. Eu vou bater em quem? Só se for em mim mesma, né? Então... Verdade, verdade. Jeito. O pessoal tá entrando aí já. Julinho também já entrou aí. Tudo bom, Julinho? Tá me ouvindo bem? Acho que o Julinho tá no mudo ainda. Olá, bom dia. Estão me escutando? Bom dia. Sim. Bom dia, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Estou aqui já. Bacana, Julinho. Obrigado você pela tua participação. Mais 4 minutinhos aí e a gente começa falando. Na verdade, eu vou esperar 1 minutinho, 2, para a gente começar de fato, porque é o tempo que o pessoal acaba clicando ali e abrindo, né, a janela do Zoom. Até porque a gente envia um e-mail lembrando da reunião 5, 4 minutos antes. E acaba que tem esse tempinho para o pessoal entrar e logando. A gente já tem alguns participantes aí na sala. Vamos aguardar um pouco. Mas todos os convidados já estão online, estão com vídeo. Vamos só dar um tempo para o pessoal ir entrando e conectando. Perfeito. Eu não sei vocês, mas para mim é a minha primeira experiência com um fórum assim. Tô achando bem interessante. Para mim também. Um fórum com participantes externos, né? Muita gente de fora, é a primeira vez. Assim, online. Só o interno, a gente já está mais acostumado, né? Eu participei de um terça-feira mas bem específico para varejo. Assim, funcionou muito bem, achei bem interessante a dinâmica, mas foi bem específico para varejo mesmo, né? Eu daqui a 2 semanas vou dar uma aula de economia empresarial na FGV e vai ser pelo Zoom também. E vai ser uma aula foi cortada pela metade. Eu dei a primeira metade em sala e a segunda vai ser por essa plataforma. Vai ser interessante também. Por sorte é macroeconomia, então eu estou cheio de ideias aí para analisar o momento atual. Então acho que vai ser interessante. Não, e é único, né? Não tem nada que se assemelhe isso em termos de cenário, né? Porque guerras, né? Guerras mundiais, grandes crises, elas não têm efeito pandêmico, né? Então, assim, tem poucos modelos que se assemelham ao cenário atual. E a outra coisa é que a gente passou por uma fase aí de globalização / digitalização que deixou todo mundo muito mais próximo. Então, efeitos hoje são sentidos em todos os lugares muito mais rápido. Com certeza.
O Roberto falou sobre o curso online, eu acho que cada vez mais essa plataforma vai ser utilizada, né? Até no próprio MBA já tinha alguma coisa de matérias online e cada vez mais vai ser utilizando. A EAD está aí para isso. Acho que a tecnologia vem para ajudar. Meu filho está tendo aula agora, assim, tanto na escola mesmo, quanto no curso de inglês, completamente online, na mesma plataforma, eu não sei exatamente qual é, mas assim, fazem perguntas, interagem entre eles, é até muito engraçado, porque tem hora até do recreio, né? E aí na hora do recreio eles ficam conversando, é muito divertido. Muito divertido. Cada um vai pegar seu lanche, volta pro quarto. Muito interessante. É verdade, Lu. Bem, a gente já deu aqui as 14 horas. Eu vou aguardar mais um minutinho para o pessoal ir se logando. Bastante participantes entrando agora. A ideia aqui hoje, de fato, é todo mundo trocar, tá? Todo mundo, depois que a gente conseguir falar um pouco cada um sobre a sua experiência atual, e a gente poder trocar também na parte final desse encontro aqui online. Vou esperar mais um minutinho para poder começar realmente aí, porque a gente vai acabar perdendo. Quando der 2:01 ali, 2:02, já vou começar aqui agora. Bem, gente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Meu nome é Rafael Almeida, eu sou consultor aqui da Robert Half do Rio de Janeiro, da área de projetos com tempo determinado, projetos temporários. E é um prazer imenso receber vocês aqui hoje nessa live, que a gente vem já fazendo desde semana passada algumas lives, sempre 11, 14 horas. Então, realmente é um prazer imenso receber vocês de todo o mercado e profissionais de finanças também. Eu sei que está todo mundo no meio do fechamento nesse momento, né, de segundo dia útil do mês, mas reservar uma horinha de vocês para trocar ideias sobre o mercado e sobre esse momento tão inédito que a gente está vivendo, de fato é um sinal de muito prestígio para a gente da Robert Half. Então, eu agradeço novamente a todos vocês. Hoje a gente vai ter aqui 4 pessoas, na verdade, participando aqui desse fórum online. A Luciana Borges, que é CFO da GM Energy, tá? O Roberto Bento, que é CFO da Bentic, Eduardo Tsuji, CFO da Doma Energia, e o Juline Sauer, que é CEO da Voner. Tá? Novamente agradeço todos vocês pelo tempo, pela participação e por todo o interesse que tiveram a todo momento, desde o primeiro contato que a gente fez aqui inicial. Tá? Bem, gente, estamos vivendo um momento inédito, né? Um momento que nunca passamos antes. Todo mundo está falando que nós vamos passar agora por um novo normal. Depois que isso tudo passar, e vai passar, eu espero que em breve, vamos ter uma nova normalidade. Então, a ideia aqui hoje é, de fato, falar sobre alguns assuntos que impactam a área financeira e que podem, as ideias que a gente vai trocar aqui hoje vão ser trocadas justamente para auxiliar a gente com algumas ideias. Ninguém vai ter respostas muito definitivas, porque está todo mundo se adaptando a esse momento, mas eu acho que é muito saudável esse tipo de troca. Vou deixar agora para o Bruno fazer as primeiras introduções aqui do nosso fórum. Por favor, Bruno. Bem, boa tarde aí, Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde também aos ouvintes. Espero que esteja todo mundo bem, né, em casa, seguindo todas as orientações aí da OMS para a gente conseguir passar por essa crise o mais rápido possível. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Barreto. Eu sou Head Hunter do time de finanças da Robert Half e hoje eu vou ser o mediador aqui do fórum. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no fórum. É um fórum tão importante para essa troca de conhecimentos e práticas financeiras, né? Quero dar um overview de como vai funcionar o fórum. Hoje a gente tem 4 palestrantes, 4 pessoas que vão falar sobre os temas. Cada um vai ter, em média, 7 minutos para discorrer sobre os 3 temas principais, que basicamente são a readequação do orçamento no momento de crise, o home office, né, que é a primeira vez que muitas empresas vão fazer esse fechamento de forma online com seus colaboradores em casa de home office, e a liderança remota, né, como engajar o time, como deixar eles bem engajados nesse momento. No final desse primeiro bloco,
a gente vai ter mais ou menos uns 20, 25 minutos para responder as perguntas enviadas por vocês. Fique à vontade para enviar pergunta, pode enviar pergunta no chat ou tem um botão aqui embaixo que é de questions, de perguntas, aqui bem embaixo aqui da sua tela. Então, vocês podem enviar perguntas durante quando eles estiverem falando, que depois a gente vai responder as perguntas. A ideia é que vocês perguntem, interajam, porque uma dor de um pode ser a dor do outro e a gente conseguir trazer mais informação para todo mundo. Então, perguntem. Vamos dar início, então, ao nosso fórum. Vou chamar a primeira convidada aqui. Oi, Bruno. Eu acho que a ligação do Bruno travou um pouquinho, mas, Lu, a palavra é sua. Luciana Borges, CFO da Gemini Energy. Fica à vontade para falar sobre esse momento. Luciana, eu acho que o seu microfone está no mudo ainda. Voltou aqui. Voltou? Voltou, tá ok. Vocês estão me ouvindo? Okay. Então tá bom. Eu acho que parte dessa questão é todo mundo aprender um pouquinho a lidar com a tecnologia, né? Por mais que a gente tenha usado em alguns momentos, isso sempre... Você pega uma ferramenta nova, você pega um troço diferente, sempre acaba dando alguma dúvida. Bom, enfim, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos, de darem esse tempinho aqui para trocar essa ideia. Como tanto o Rafa quanto o Bruno falaram, ninguém tem resposta absoluta, a gente vai contar um pouquinho daquilo que a gente viveu e está vivendo, na verdade. Eu vou falar um pouquinho do meu negócio, né, e vou abrir aqui com a questão da readequação do orçamento. A empresa que eu trabalho, nós somos transmissoras de energia, nós temos 3 transmissoras de energia, a Gemini Energy é a holding dessas transmissoras. E, curiosamente, a questão orçamentária, do ponto de vista econômico, ela não nos afeta, né? Tem pouco impacto, porque a minha receita ela é garantida. Então, a gente sempre trabalhou com muito controle de custo, a gente sempre trabalhou olhando muito mais para a despesa do que para a receita, porque a receita ela é o que ela é definida pelo contrato de concessão. Agora, ter receita garantida não quer dizer que eu não tenha problema de caixa, né? Porque eu tenho vários clientes que vão ter problemas de caixa, isso é um fato, né? Eu outro dia recebi um comunicado da Light, por exemplo, alegando força maior. A gente ainda não sabe como é que isso vai, de fato, nos afetar, mas é uma preocupação que todos, absolutamente todos, têm que ter. Então, o que nós temos feito para mitigar o maior risco que nós temos, que é o orçamento de caixa e não o orçamento econômico? A primeira coisa é cobrança. Cobrar não é vergonha, e eu brinco lá com o meu pessoal que quem é visto não é lembrado. Então, passa a mão no telefone, liga para o cliente, atrasou, vê o que está acontecendo, vê se é de fato um problema de caixa ou se é um problema, às vezes, de processo, a empresa está, enfim, com alguma dificuldade de processar os seus pagamentos de alguma forma, enfim, mas esteja presente, né? A gente acha que isso faz resultado e não é só um achar. De fato, nós tivemos uma experiência em outros lugares, eu particularmente em outras empresas, mas nós tivemos uma experiência há cerca de 2 anos onde a gente simplesmente fez cobrança, passou a ligar para os clientes, passou a mandar e-mails, e isso era uma coisa que todo mundo dava como certo, porque a receita é garantida, então vai sempre entrar. Não, as pessoas têm problema de caixa, as pessoas se enrolam, as empresas se enrolam, as empresas têm problemas de sistemas, então eventualmente não pagam. Outra coisa é identificar quem são os seus maiores riscos, né? Eu tenho clientes específicos, como eu falei no caso da Light, ou eu tenho algum cliente, um bloco específico, né? Eu tenho um tipo de cliente, um grupo de clientes que representam o maior risco, e fazer um pouco mais de ação em cima desse, ou se preparar realmente para né, apertar o nariz e dar aquele mergulho, porque ele vai ser necessário.
usar agora as coisas que o governo tem nos dado, a postergação do FGTS, do recolhimento do FGTS é um deles, eventualmente a postergação de financiamento do BNDES, a gente tem corrido atrás desse numa das nossas transmissoras, pode ser uma situação bastante interessante, porque a gente não deixa de dever, mas isso pode salvar o fluxo de caixa no curto prazo, e é isso que todo mundo está procurando sobreviver. No segundo ponto, a gente vai falar um pouco sobre o home office, né? O desafio contábil, esse para nós, ali na Gemini, tem sido o menor dos desafios. Eu acho até que, como fechamento contábil, você tem metas, objetivos, tarefas muito bem definidas, isso mais ou menos todo mundo sabe o seu papel, você tem prazo, é mais fácil, o cara sabe que o calendário está ali, que ele tem que cumprir, é mais fácil até de cobrar. O que a gente teve mais dificuldade foi na publicação das DFs, a gente está com sócio novo, a gente está com auditor novo, e a gente publicou no dia 30, na Tábua da Beirada, 9 horas, eu correndo atrás, 9 horas da noite, eu correndo atrás de assinaturas que agora estão sendo feitas com certificado digital, a gente aprende a usar rapidinho, né? E vamos que vamos. E contar com a parceria mesmo desse auditor para dizer assim, olha, pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha, justamente quando eu estou com sócio novo, né? Me ajuda, trabalhou comigo final de semana, sócio de qualidade, não deixou a peteca cair, então nós ficamos muito gratos também a essa parceria dos nossos auditores. E a CVM, sem vergonhamente, publicou uma extensão de prazo dia 31, né? Quem contou com esse ovo na cestinha teve mais tempo, que eu não contei, trabalhei que nem uma danada, eu, minha controller, enfim. Por último, um pouquinho da questão da liderança remota. Isso foi muito interessante, a gente não estava preparado para trabalhar remoto, a gente tinha 10 dias que a gente tinha se mudado de escritório. Então, vamos lá, sócios novos, auditores novos, escritório novo, TI novo, porque a gente estava implantando tudo de novo, mudamos servidor, e em 10 dias a louca da CFO disse assim, então, minha gente, as pessoas não vão conseguir vir trabalhar, as pessoas estão com problema de locomoção, fora a questão de fato humanitária, de dizer assim, bom, daqui a pouco eu vou ter gente doente, e isso não pode acontecer, e vamos botar todo mundo para casa. Então, não foi mole, não foi uma tarefa fácil, a gente teve de fato que contar com o pessoal de TI. Agora, como é que a gente está engajando essas pessoas, né? Primeiro, exemplo, eu todo dia estou logada no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, estou disponível para todo mundo o tempo todo. Quando eu falei que a gente tinha acabado de se mudar, a gente tinha mudado e-mail também, então tinha muita gente que não tinha, por exemplo, a ferramenta do Teams. Quando eu vi que todo mundo ia ficar cada um para um lado, eu falei assim, falei para o TI, me ensina que eu vou instalando na máquina de quem tiver que instalar. Então, virou galhofa dentro do escritório, o pessoal corria para mim e dizia, ô garota do TI, vem cá que eu ainda não tenho esse negócio não. E aí, mas a gente foi brincando e foi dando esse exemplo, né? Lá pelas tantas, não tinha laptop para todo mundo, uma funcionária virou para mim assim, Luciana, posso levar o desktop para casa? Eu falei, minha filha, está aqui a caixa, né? Você tem que conhecer também um pouco da sua equipe e ser um pouco aquilo que é no dia a dia. Você não tem criança ali do outro lado, você tem um monte de profissionais, eu conversei muito abertamente com eles sobre isso, né? Da responsabilidade de cada um. E, enfim, a gente tem tido conversas durante todo o dia, a gente não faz chamada, né? Eu entro meio de surpresa, como eu sempre fiz, mas não para pegar as pessoas trabalhando, simplesmente para tocar o dia a dia como ele era, né? Quando eu estava lá na minha sala ou quando eu estava em algum lugar e que eu chamava as pessoas estavam lá. Então, é natural. Se alguém precisar ir ao médico, avisa. Você não fazia isso quando você estava no escritório? Você faz do mesmo jeito. E ter paciência, né? Tem cachorro, tem criança, tem marido que aparece sem camisa. Acontece com todo mundo, gente, com todo mundo. Eu tenho um pouquinho de paciência. Bom, meu tempo agora já explodiu, vamos ao próximo. É verdade. Obrigado, Luciana.
É realmente isso, né? Seguir a rotina, a gente trabalhar de acordo como se a gente estivesse no escritório. Nesses momentos de crise, cai o chapéu aí de CFO, né? A gente tem que se virar nos 30, vai instalar Teams no laptop ou no computador do pessoal. Obrigado aí também pelas suas dicas de fluxo, né? De recolhimento do FGTS, postergamento, tentar negociar com o BNDES. Eu acho que tem muita empresa que está nessa linha também. Bem, agora eu vou passar a voz para o Eduardo. Eduardo, boa tarde. Com você aí. Boa tarde, pessoal. Primeiro, Rafael, Bruno, obrigado pelo convite para participar aqui desse bate-papo com vocês. Bom, antes de começar, preciso fazer um disclaimer, tá, gente? A Domo é uma empresa listada, então, obviamente, nada do que eu estou conversando aqui expressa visão de projeção, de guidance da empresa, não deve ser considerado para fins de análise de investimento. Quem quiser olhar a Domo tem que olhar os dados oficiais que estão disponíveis no site de RI e na CVM, tá? Fica esse disclaimer para todo mundo. Acho que do lado da Domo, para quem não é familiarizado, a Domo é uma empresa de exploração e produção de petróleo, né? A gente tem uma plataforma produzindo no campo de Tubarão Martelo, e o histórico dessa companhia beneficiou a gente indiretamente nesse momento, né? Uma empresa que passou por uma recuperação judicial, saiu no meio de 2017, eu cheguei na empresa em 2018, e desde o início a gente vem fazendo uma série de ações para oxigenar, para otimizar, para controlar custo, né? Porque no final do dia, uma empresa de EIP, basicamente a única variável que você consegue ter algum tipo de controle é custo, já que o meu preço é dado por mercado, né? É o Brent Ice que está lá e eu não tenho o que fazer, e hoje a Arábia Saudita e Rússia, no meio da guerra deles, está prejudicando bastante a gente, né? Então, isso posto, em termos de revisão orçamentária, a gente não está tendo no momento, né? Acho que a cultura de custos, ela ficou forte na empresa desde 2018. 2018 foi um ano de muito ajuste, muita redução, tinha uma estrutura bastante hierarquizada, a gente tem uma estrutura hoje mais horizontal, o espaço do escritório é open floor também, então contribui, todo mundo sempre pode acessar, e isso acaba impactando depois na liderança remota, que eu vou comentar um pouquinho. Tá? Em termos do que está acontecendo de medidas que estão sendo anunciadas, muita coisa foi anunciada pelo governo, mas muita coisa ainda está pendente de medida provisória, né, de assinatura. O que nós olhamos até o momento foi a questão do FGTS, que é o que tem, inclusive, o prazo até dia 7 de abril para fazer a adesão da competência de março. Né? Isso a gente vai, sim, aderir. Só que os outros pontos todos, alguns não impactam a companhia. Por exemplo, BNDES, endividamento, a gente é uma empresa que não tem alavancagem financeira com terceiros, com o mercado financeiro, né? E outros de tributos também muitas vezes não impactam a gente, porque a minha base é muito pequena, que eu sou um exportador puro, né? Mas, obviamente, a gente está acessando todos os potenciais bolsas de liquidez para ver aonde pode ter uma janela de oportunidade, né? Sobre a questão de fechamento contábil, né? Acho que para a gente não vem sendo um grande problema, tá? Eu acho que, de novo, o que aconteceu em 2018 acabou ajudando a gente. Em 2018 eu fiquei 10 dias sem o meu servidor e a minha controladoria teve que se virar nos 30 para refazer basicamente tudo, isso 15 dias antes da minha divulgação. Então, a gente veio, desde então, a gente já começou uma migração para virtualizar tudo, jogando o servidor inteiro para a nuvem, no AWS, alterando todos os softwares da empresa. A gente usa o SAP, que nesse momento, apesar de todos os contrapesos do SAP, ele ajuda o trabalho remoto. Então, o fechamento ele é bem suave para a gente, estando ou não no escritório, né? E tem também as equipes que, como elas são hoje muito enxutas, são pessoas de alto desempenho, que sabem muito bem o que tem que ser feito, quando tem que ser feito e os prazos de entrega. A gente passou um calor, sim, com questão de como ficaria a minha AGO, né? Apesar da MP 931 ter saído, até então a gente estava na dúvida, o que eu faço, o que eu não faço. Muita conversa com a Flávia Mouta na B3, né? Muita gente convocando e depois cancelando a GO, mas enfim, a gente espera que seja possível fazer no dia 30 de abril, que é a data de convocação que grande parte das empresas estão fazendo, né?
apesar agora de poder fazer uma prorrogação. Tá? A Luciana bem colocou, a CVM soltou a 849, né, que faz a postergação de prazos de obrigações, de balanços, formulários de referência. Isso é algo que tem que estar sempre sendo observado, tá? Que contribui bastante. Sobre a questão do trabalho remoto, do teletrabalho, né, 2/3 da empresa, de certa forma, já está remoto porque eles ficam embarcados. Nós temos aí 170 colaboradores, 100 pessoas mais ou menos se revezam em turnos de 15 dias na plataforma de exploração. Então, isso é um ponto. Aí as preocupações eram mais em relação à segurança, SMS, embarque, desembarque, helicóptero e como evitar uma transmissão dentro da plataforma, né? E a gente segue uma série de protocolos aí de ANP, de IBAMA, todo mundo fica muito ligado nisso. As pessoas que ficam na sede, né, que eu tenho um time da operação, propriamente dita, e o time que fica embaixo de mim, que é todo financeiro, RI, TI, RH, tudo que você imaginar, todo o resto. Isso é relativamente tranquilo, a gente tinha uma quantidade bem grande de notebooks guardados, o uso de VPN já era bastante disseminado dentro da empresa, e com a adoção no passado aí de servidor na nuvem, ficou bastante ágil para o meu TI conseguir configurar todas as máquinas, fazer o espelho de cada máquina, cada desktop e jogar para o laptop para as pessoas. Então, hoje está todo mundo, fora as funções mais de escritório mesmo, de back-office, a minha área meio está toda remota, e a forma de engajar, na verdade, é que eu faço com os meus coordenadores 2 reuniões semanais de vídeo mandatórias, né, sempre no início e no final da semana, e eu estou sempre acessível, né? E o WhatsApp também é uma outra ferramenta muito útil, porque você consegue mobilizar muito rápido as pessoas, né? E, obviamente, cada um dos meus coordenadores e gerente adotam a mesma rotina com as equipes. Tá? No geral, está fluindo muito bem, né? A gente vem hoje num trabalho grande, nesse cenário de incerteza, de preservar a liquidez, de preservar a caixa, e é o trabalho que envolve aí sim a empresa inteira. Então, eu tenho a minha área de suprimentos, conversando com os gestores de contrato, demandantes, quais são os fornecedores que a gente tem, eles já contrataram a gente, quais são os clientes, né? E é um momento em que a gente senta e é conversa franca, todo mundo ajuda todo mundo, porque o meu fornecedor do outro lado também vai ter um pedido semelhante muitas vezes. Tá? Eu acho que isso resume de forma bem sucinta como é que está para a Domo esse momento. Verdade, Eduardo. A gente tem visto muito as empresas falando isso que você falou sobre no engajamento, você ter o contato com o seu time, fazer reuniões por vídeo até, porque você já cria aquela empatia, né? O pessoal se vê, já mata a saudade. Então a gente tem visto muita gente fazendo cafés da manhã. É legal saber que dores anteriores já te deixa calejado, né? Como em 2018 que você falou. E o que a gente tem ouvido muito do pessoal do mercado é que realmente depois dessa crise, pelo menos mais tecnológico a gente vai sair. Você saiu mais tecnológico da sua crise em 2018, uma crise interna, né? Mas agora você já está passando por essa mais facilmente. Eu acho que no final dessa crise a gente, como um todo, vai estar mais tecnológico. Muito obrigado. Agora eu vou chamar o Roberto para falar um pouquinho com a gente das suas experiências hoje. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui. Obrigado também ao Rafael. Bom, bacana até seguir o Eduardo, porque eu também sou da área de petróleo e gás. A minha empresa faz análise geológica e geotécnica do solo submarino. E a gente tem também uma grande parte da empresa offshore. Então, um dos nossos problemas é mover as pessoas. Então, quando a gente pensa aí em orçamento, nós estamos tendo custos extras com pessoas ficando em hotel por quarentena de 10 dias antes de poder embarcar, porque você imagina se alguma pessoa entra sem a saúde 100%, pode parar a operação. E a gente tem conseguido até então
manter o navio explorando lá. Então, a gente tem aí uma série de custos de viagens extras, os voos estão diminuindo, então os custos estão aumentando. Então, de fato, há um ajuste orçamentário aí na questão das receitas, né? dos custos. Já na receita, a gente não tem um efeito imediato, porque nós trabalhamos com contratos de longo prazo, então esse contrato já é seguro e a gente está executando a partir dele. Só que 100% da receita ser de contratos seguros é um privilégio que as empresas normalmente não têm. Então, a gente tem aí no nosso forecast alguns contratos de concorrências que a gente vem fazendo, que eles têm lá um percentual de probabilidade que nós acreditamos de que esse contrato vai entrar. E agora, com esse novo com essa nova crise, nós temos a situação de ter que diminuir essas probabilidades ou até tirar do forecast de receita. Então, a gente já vislumbra aí não ganhar tantos contratos quanto nós vimos no início do ano. Então, a gente tem essas dores aí, tanto do lado da receita quanto do custo. A gente está tendo um olhar clínico aí nas medidas do governo, mas, de fato, muito foi anunciado, pouco foi concretizado. Até agora, a gente, de fato, só aderiu ao FGTS. Estamos olhando também a questão de uma linha de crédito junto ao BNDES para micro, pequena e média empresa, mas é só uma opção. Ainda estamos esperando coisas melhores, porque os juros ainda estão um pouco salgados. Bom, mas eu acho também o seguinte, que a gente precisa ter um olhar agora de curto prazo, tático e plano de ação para resolver o aqui e agora, mas eu acho que a crise traz oportunidade e a gente precisa ter uma visão estratégica um pouco mais de longo prazo, porque mesmo na crise, mesmo grande assim, tem empresa com oportunidade, né? A gente vê um grande exemplo aí, estamos todos usando o Zoom, as ações da Zoom cresceram esse ano 101%, enquanto o S&P caiu 30%. Então, esse é um exemplo, e há outros de que dá para pensar um pouquinho nesse novo normal, como o Rafael falou, e entender como que a empresa pode sair melhor e fortalecida dessa crise. Em termos de home office, a nossa empresa também está um pouco acostumada, porque a gente tem muita gente offshore. Quem está no escritório, todos já tinham laptop, um sistema bastante flexível de trabalho. Então, a gente inicialmente não sentiu tanto. Acho que 2 sextas-feiras atrás, a gente saiu e falou assim, leva o laptop que talvez segunda a gente não venha, e de fato nós não fomos. E aí aconteceram umas coisas curiosas. Eu, por exemplo, não trouxe meus 2 monitores, que eu trabalho com laptop e um monitor de cada lado, e estou com saudade deles. Tem um colega que teve que voltar no escritório porque a fonte dele queimou, então ele foi pegar o DockStation. Então, até quem estava preparado nunca está, né? Essas coisas acontecem, né? Para o fechamento contábil, a gente já tinha um processo bastante digital, então não precisamos fazer grandes modificações. O que a gente fez foi, por exemplo, dar uma flexibilizada na questão do corte de entrada de notas fiscais, porque as mesmas dificuldades que nós estamos tendo, os fornecedores também estão. Então, eu acho que nesse momento a gente sai melhor se pensar em cadeia. Então, a gente está sempre no meio, né? Tem gente antes e depois. E aí, a gente deu essa flexibilizada, o foco total em tirar dúvidas, em prover informação, o quanto antes entregar relatórios, status de banco, essas coisas mais rápido, tentando realmente deixar aí um tempinho para, caso aconteça alguma coisa, a gente ter uma gordurinha para poder remanejar. Bom, em termos de liderança e engajamento, a gente tem feito umas coisas bacanas, né? Primeiro, que a empresa já utilizava Zoom, utilizava Teams, WhatsApp, e-mail, mas uma coisa que a gente passou a fazer mais do que antes, e até ao redor do mundo. Então, a gente tem
falado mais com as pessoas por telefone, seja com o pessoal que está na Austrália, em Singapura, em Houston, mas a gente tem falado mais para poder se aproximar. Eu acho que quando você conversa por telefone, tem aí uma aproximação que você não vê no e-mail, e o e-mail, às vezes, te tira muito a produtividade. Tem umas iniciativas bacanas, a gente faz um café virtual 2 ou 3 vezes por semana para a gente poder se unir e falar sobre trabalho, né? E aí, uma vez por semana, a gente está fazendo um happy hour virtual, onde a gente fala de tudo menos de trabalho. E aí você imagina que bacana, né? Estou aqui eu tomando uma cervejinha nesse happy hour, um amigo com um uísque lá lá em Londres, e aí o cara que está em Singapura está no café da manhã, então ele está tomando chá. E todo mundo conversando sobre as coisas da vida, como está fazendo para passar por esse processo todo. E isso acaba unindo, né? Eu tenho pessoas aí que eu já trabalho há um tempo, troquei muitos e-mails e vi o rosto pela primeira vez. Isso é muito importante, né? Mas, no todo, eu acho que, por todas as dificuldades que a gente tem em termos de equipe, eu acho uma grande oportunidade da gente desenvolver equipe. Tá? Eu acho que é a hora de testar maturidade e a autonomia da equipe. Então, eu acho que tem muitos pontos aí que a gente consegue pegar de positivo nessa crise. Então, não é só notícia ruim, não. Mas, obviamente, todos nós dividimos algumas dores em comum. Verdade, Roberto. É legal essa ideia do happy hour digital, né? A gente na Robert também adotou semana passada, na sexta todo mundo se reuniu para falar de nada, a gente acha que essa é interessante e deixa junto nesse momento. Muito obrigado aí pela sua participação. Bem, agora eu vou convidar o Giulini, ele é CEO da Vonner, eu acho que de todo o cenário aqui é o mais atingido com a crise nesse primeiro momento, né, porque varejo é onde a torneira fecha, no início, todas as outras empresas até agora a gente tem um fluxo de caixa mais garantido e que agora. Acho que o Giulini caiu. Tô aqui. Estão me escutando? Oi, Giulini, estamos sim. Coisas do ao vivo. Obrigado aí pela participação. Eu acho que ele travou Giulini. Não, o Julinho já está aqui disponível. Fica à vontade, Julinho, para falar. Obrigado. Tá bom, acho que travou um pouquinho aqui o áudio do Bruno, mas primeiro agradecer, obviamente, pelo convite. Rafa, Bruno, muito obrigado. Queria contar um pouquinho da parte aqui da visão do varejo, né? Eu estava até falar para o Roberto aí que acho que a gente está precisando de um happy hour virtual todo dia. Porque, assim, para quem não conhece, a Vonner é uma empresa de mais de 27 anos, atua no segmento de varejo de moda, roupas, calçados, muito conhecida pelas mochilas e carteiras também. E há 3 semanas, né, a gente está impedido de trabalhar. Então, todas as lojas estão fechadas como uma medida emergencial para a contenção do vírus, e a fábrica também. Então, eu não estou produzindo nem vendendo roupas, nem comercializando roupas, somente pelo meio digital. E acho que de todo mundo que falou aí, talvez seja o cenário mais complexo em termos de receita, né? Empresas de varejo de moda geralmente trabalha com a linha da morte, né, capital de giro, para 3, 6 semanas no máximo, dependendo do período do ano. Então, já passamos essa barreira, inclusive. E o que eu trouxe aqui para falar um pouco para vocês, né, qual é o pacote de medidas emergenciais, né, empresariais, que a gente implementou na empresa nesse momento, logo que a gente recebeu a notícia do lockdown, né? Então, assim, acho que uma empresa de varejo de moda ela tem 4 grandes linhas de despesa, né, que são tributos, salários, aluguéis e os fornecedores, né, de roupa. E a gente tem uma estratégia emergencial para cada uma delas, né?
Falando de impostos, a estratégia a gente continua fazendo, a gente continua declarando todos os tributos, obviamente, mas a estratégia é não realizar o pagamento. A gente não entra na medida de microempresa, que pode postergar o pagamento em 90 dias, mas a gente vai aguardar algum parcelamento, PRT, PERT da vida, para aderir e recomeçar o pagamento de impostos. Então, o direcionamento hoje é não pagar tributos, reconhecer, logicamente, mas não efetuar o pagamento de tributos. Os fornecedores não essenciais, a gente está pedindo meio que mandando, comunicando, ultimatizando a postergação para todos os pagamentos em 90 dias. E o que a gente está negociando é o pagamento mínimo só para esse fornecedor conseguir honrar os seus salários, né, a sua folha. Na parte de aluguéis, a nossa estratégia, e a gente tem aluguéis em diversos shopping centers no Rio e também lojas de rua, dos principais aí, Barra Shopping, Rio Sul, Leblon. A gente está trabalhando com a estratégia de pagar somente o fundo de promoção e as despesas, o condomínio, né, basicamente. Nesse sentido, a gente tem recebido uma resposta muito positiva de todos os empreendedores, tá? Nesse sentido, eles concordam, né? O shopping está fechado, então eles concordam em dividir somente as despesas essenciais para o mantenimento do negócio, né? Basicamente condomínio, fundo de promoção. E a gente conseguiu uma repactuação também muito positiva com as lojas de rua. Os casos excepcionais que a gente não está conseguindo, a estratégia jurídica é não realizar o pagamento, porque também entende-se dois motivos. Principalmente pode vir alguma normativa governamental com relação a despejos. Já tem alguns projetos de lei tramitando, mas adicionalmente a isso, é mais fácil você efetuar uma repactuação depois do final da crise. Por quê? Não é porque a pandemia vai acabar que imediatamente o mercado vai voltar ao mesmo patamar de consumo e várias marcas vão ter uma estratégia expansionista para abrir várias lojas no Brasil. Então, a gente deixando vacância em algum ponto comercial, é muito provável que esse cara possa demorar até 2 anos para conseguir encontrar uma nova marca para fazer essa ocupação. Então, a gente está acreditando na estratégia de renegociar mais para frente, porque o momento não vai ser propício para encontrar um substituto e a gente também acredita que devem ter normativas que permitam a renegociação, repactuação desses aluguéis, tá? Isso é muito interessante e até eu não quero me estender nesse tema, mas a gente está trabalhando com 2 cenários, né? Primeiro, o cenário emergencial, que é o que a gente está fazendo agora para o ápice da crise, mas a gente vai ter que ter um plano muito específico para o pós-crise, né? Como vai ser essa retomada do mercado? As pessoas vão voltar imediatamente a comprar bens de luxo, né? Roupas, fashion. Elas vão querer comprar da mesma maneira, elas vão querer usar os mesmos meios de pagamento, elas vão querer botar o dedo numa maquininha de cartão que todo mundo coloca o dedo, elas vão querer provar uma roupa que todo mundo provou. Então, a gente também está repactuando o negócio para digitalizar ele, né? Então, roupas que você prova, mas recebe em casa, formas de pagamento que não envolvam o contato humano. Falando um pouquinho sobre salários e pessoas, né? Acho que na parte de home office, né, a gente já tinha feito um movimento em janeiro do ano passado de migrar toda a empresa, todo o escritório para um coworking, né? Então, a empresa já estava mais que preparada para trabalhar de home office. Então, a transição ela não foi muito dolorosa. O time que não possui notebook, que não são muitos funcionários, eles acessam do computador pessoal o TeamView, e aqueles que não possuem ou não concordam com essa medida, a gente colocou em férias forçadas por 30 dias, tá? Eu acho que vale muito a pena falar que hoje de manhã saiu a MP 935, que é uma MP emergencial que tange o pagamento e redução ou suspensão do contrato de trabalho e salários, tá? Então, hoje, a gente pode reduzir a carga horária de trabalho e, concomitante a isso, os salários em até 25%. A gente já tinha feito isso há 2 semanas atrás, desde que respeite o piso do salário mínimo.
mas hoje saiu dentro dessa MP que a gente pode reduzir até 70% do pagamento de salário e o trabalhador aderir ao seguro-desemprego, uma ajuda do Estado, acho que eles não estão tratando como seguro-desemprego, para pagar os outros 70% limitados, aí acho que o salário de R$ 3.125, posso estar enganado das cifras exatas. Então, a gente está estudando aí também emergencialmente aderir a essas medidas. E acho que eu já estou batendo meu tempo aqui, mas fico à disposição para responder demais dúvidas, mas o que eu queria falar por fim é que a gente, como marca, né, principalmente a marca B2C, a gente mudou todo o nosso plano de comunicação, mídias sociais, e-mail marketing, SMS e WhatsApp, para engajamento. Então, hoje em dia, a gente entende que o nosso papel como marca social é muito mais informar o público e engajar o público. Então, a gente está mandando aí diariamente aula de yoga, live de aula de yoga, live de aula de academia, como você malhar em casa, como você se alongar em casa. E a gente está muito pautado na nossa comunicação para engajar, para fortalecer, para ajudar a sociedade. A gente acredita piamente que o que a gente fizer como marca hoje vai reverberar para os próximos anos quem que a gente é, tá? Bom, acho que eu estourei aí meu tempo, mas obrigado por qualquer coisa, estou à tua disposição para eventuais dúvidas. Legal, Diline, obrigado aí pela sua participação. O Rafael, durante esse tempo, ficou juntando aí algumas perguntas. Eu vi que tinha algumas perguntas sobre aluguel de loja. O Diline já acabou respondendo no meio do discurso dele. E agora o Rafa vai entrar para falar um pouco das perguntas e a gente responder aí. Pessoal, muito bacana. A gente tem aqui diferentes setores muito importantes da economia carioca, né, mas também brasileira, como transmissão de energia, petróleo e gás, varejo, todo mundo unido aqui para falar sobre diversos assuntos. Muito bacana, realmente. Já passamos de 200 pessoas aqui na nossa live e eu queria chamar a Luciana agora para perguntar. Vou até pedir a licença poética para o Adalberto, que pergunta o seguinte: na sua opinião, Luciana, o home office veio para ficar? Vou adaptar. O fechamento financeiro contábil veio para ficar, Luciana? Eu não consigo, eu não tenho resposta sinceramente para isso ainda, porque eu tenho muita gente, por exemplo, que quando eu ligo para elas, né, elas não gostam, por exemplo, eu tenho gente que não gosta de usar o Teams, ela gosta de me ligar. E aí já está assim, eu não aguento mais, tem coisa que eu preciso do meu escritório, eu preciso do meu espaço, eu preciso voltar a ver gente. E tem gente que está super adaptada, né? Trabalhando em casa com muita tranquilidade. Eu acho que a gente vai passar por um período em que a gente talvez não precise mais de tantos escritórios grandes, né? Aquela coisa tão... A gente vai descobrir que a gente consegue trabalhar à distância, porque principalmente para back-office, a gente tem, acho que ainda, né, essa coisa de que precisa estar todo mundo lá, todo mundo olhando um para a cara do outro. E a gente vai descobrir que nem sempre a gente precisa. E talvez essa flexibilização é que não leve a gente a um nada e talvez não deixe a gente mais onde a gente está, né? Eu acho que a gente vai acabar num meio termo. É essa sensação que eu tenho. Sem dúvida, todo mundo se adaptando, até questões psicológicas, realmente, de como se ambientar e ficar dentro de casa, sem dúvida, todo mundo passando por esse processo de adaptação. Queria perguntar para o Eduardo, a pergunta aqui da Rosilene Cardoso. Queria ouvir de vocês como estão se preparando para algumas questões fiscais, visto que algumas medidas ainda estão tímidas dos estados quanto ao alongamento de prazos de entrega de obrigações e liquidações. Bom, gente, vamos lá. Do lado fiscal para a Domo, como eu coloquei, né, a gente é puramente exportador, então me impacta bem menos. Óbvio que eu tenho PIS/COFINS, etc. Agora, a ICM, por exemplo, é muito pouco para mim, né? De uma ou outra coisa que eu faço aquisição e eu não repasso, eu acabo ficando com crédito, ainda assim ele é pouco. Então, assim, sinceramente, a gente não focou nisso na nossa análise até agora. Sim. Eu acho que ainda tem muita coisa que precisa entrar em vigor, né? Muita coisa anunciada, que aos poucos estão saindo as MPs, e aí sim vai ser possível fazer uma análise mais criteriosa do que você pode e o que você não deve fazer. Exatamente, e é tudo muito recente, né, Eduardo?
resoluções que estão saindo hoje, saíram ontem, então, assim, todo mundo está realmente se adaptando e correndo contra o tempo para se adaptar nos negócios. Queria perguntar... Rafael, só interrompendo, acho que foi unânime aí dos 4, a questão do FGTS, né? De você poder postergar esse pagamento, que isso já vai dar um alívio de caixa imediato. Acho que também pode ajudar nessa pergunta. Com certeza, é um item que todo mundo já está utilizando para poder, uma primeira saída para essa questão da caixa realmente, do caixa realmente, né? Queria perguntar aqui para o Giuliani, pergunta do Arnaldo, em relação do Arnaldo Raft. Giuliani, ele pergunta o seguinte, em relação ao suporte que devemos dar para clientes devedores e acesso a linhas de crédito para tentar garantir pagamento, parcerias com empresas fornecedoras de crédito. Como é que está esse contato com eventuais clientes e também fornecedores para dar um suporte na garantia das operações? Então, Rafa, foi mal, estava rindo aqui que é Giuliani, não é Giuliani, não. Perdão, Giuliani, me perdoe. Mas vamos lá. Cara, são alguns approaches distintos, né? No mercado de varejo existe a prática da utilização de factories. Então, a confecção, vou dar um exemplo aí muito comum, uma confecção do interior de Minas Gerais produz roupas para uma empresa e recebe duplicados para receber em 30, 60, 90 dias e desconta em factoring, né? Prática normal do mercado. E o que a gente está fazendo, né? A gente tem várias factorings parceiras que trabalham com a gente há muito tempo. Essas factorings, a gente renegociou um custo de rolagem da dívida bem competitivo, né? Fugiu das taxas médias de mercado. Então, a gente conseguiu renegociar essa postergação para 90 dias com as factorings, pagando um juros bem reduzido. Com os fornecedores essenciais, o tratamento que a gente está dando é justamente tentar fazer um pagamento mínimo que ele consiga sustentar a sua equipe e honrar a sua folha. E com os fornecedores não essenciais, a gente está aderindo a uma estratégia mais agressiva de pagamento para 90 dias, pelo menos até a gente conseguir entender exatamente quais são essas medidas emergenciais do governo. Porque, assim, uma coisa é sair, né? Eu li a MP, a 935 hoje de manhã, li com o advogado. Então, assim, ela deixa ainda uma série de questionamentos. Tudo bem, eu posso reduzir a minha folha em 70%? Como que eu comunico o funcionário? Como é o aceite? O governo vai pagar para mim, para eu repassar para ele, ou vai pagar direto para ele? Eu tenho uma limitação também do salário mínimo ou não? Como que eu trato os salários, os grandes salários, né? O cara que ganha 20 mil reais, ele vai ganhar, o governo vai pagar 70% do salário dele mesmo, tem um teto. Então, a gente ainda está esperando sair essas normativas de como operacionalizar isso. A medida está aí, mas a gente ainda não sabe como operacionalizar isso e qual vai ser o verdadeiro impacto no fluxo de caixa. Perfeito, Giuliani. Muito obrigado pela tua participação. Roberto, queria aproveitar aqui uma pergunta que foi feita até pegando o que você falou, como você mencionou sobre contratos de longo prazo para segurar a receita, né? As contrapartes são seguras do ponto de vista da liquidez? Como é que você fez isso nesse ponto? Liquidez? Bom, então, a crise já tem aí um mês, a gente até o momento tem recebido, né? Estamos em contato com eles o tempo todo, né? Para poder entender aí que nível de risco que os recebíveis podem ter, né? E a gente está levando isso para o nosso modelo. Estamos sendo mais conservadores até para poder entender em qual momento a gente precisa aí de um fôlego de caixa, de alguma outra forma, até um financiamento BNDES que eu falei que a gente estava avaliando. Então, até o momento a gente não viu nenhum problema de risco de liquidez com nossos clientes, mas é uma possibilidade. É muito difícil cravar as coisas aqui. A gente só consegue cravar o que é certo. Esse assunto, por exemplo, das medidas, não é incomum que todas as empresas aqui tenham falado do FGTS, porque foi a única medida que o governo, de fato, falou assim, façam isso, façam dessa forma. Você tem até o dia 7, coloca no IE Social, que aí você não vai pagar multa, e aí você posterga 3 meses e repassa, divide em 6 parcelas. Então, as empresas estão antenadas para tirar proveito. Na medida que o governo der a parte operacional, a gente vai buscar outras formas.
Mas até o momento, em termos de liquidez, a gente está fazendo mais do lado de postergação de pagamentos, porque a receita está tranquila. Mas é uma preocupação, né? Quem está no petróleo e gás, e o Eduardo deve sentir esse temor comigo, quando o Brent caiu abaixo de 20, você já repensa os fluxos de caixa de toda a cadeia. Então, é melhor trazer essa probabilidade de atraso para o seu modelo e ficar preparado. Perfeito. De fato, a gente não tem todas as respostas ainda, todo mundo precisa se ajudar nesse momento, né? Mas tem alguns segmentos que realmente dependem muito do fluxo de pessoas, né? Eventos, por exemplo, circulação. Eu tenho clientes que são da área de eventos que dependem muito da liquidez diária, né? Do fluxo de caixa diário ali, né? Então, até nesse tema, eu queria entender, Luciana, por exemplo, já existia algum plano de contingência dentro da Gemini para eventuais situações como essa? E se existia, vocês conseguiram aplicar algum tipo de situação nesse momento? Rafa, a exemplo do Eduardo, a gente passou períodos bem difíceis nos anos anteriores, então a falta de liquidez ela sempre foi uma preocupação assim de todo dia, né? Eu acho que empresas que viviam tempos mais amenos talvez estejam tendo uma dificuldade maior de se preparar para esse momento, né? Quem viveu crises severas no passado aprendeu muito rapidamente qual é a torneira que tem que fechar, com qual intensidade, olhar para o céu e dizer assim, vai chover, deixa eu me proteger. Então, o que a gente fez, basicamente, foi acionar mecanismos que a gente já conhecia. Como eu te falei, a gente está observando os clientes, né? Porque eu não tenho a experiência aí do Brent, é uma loucura. Eu já trabalhei em petróleo e é de arrancar os cabelos, mas tem a da liquidez. Agora, eu não posso também partir do pressuposto de que o meu cliente vai deixar de me pagar. Eu tenho que olhar para dentro dos meus custos. Eu sempre trabalhei com qualquer empresa que tenha receita determinada, ela tem que partir da teoria das restrições. Então, fazer até como o Juline falou, o que eu tenho que pagar primeiro? Eu tenho que pagar meu funcionário, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que pagar não sei o quê, eu tenho que pagar empréstimo, Então, você vai elencando e ver o que você tem que pagar primeiro e o que não dá para fazer. Dá para postergar o imposto? Não dá? Você vai participar amanhã ou depois de uma concorrência e isso pode te prejudicar a ter uma certidão negativa. Enfim, você vai efetivamente elencar as suas possibilidades para ver aonde você pode mexer e aonde você não deve mexer. Qual é o vespeiro que você vai efetivamente cutucar. Porque senão você corre o risco de piorar o seu cenário. Exatamente, ordem de prioridade com certeza. Queria perguntar para o Eduardo, você está sentindo, Eduardo, um nível de ansiedade diferente na equipe? Algum tipo de, enfim, até as pessoas estão conseguindo se comunicar de forma correta nesse fechamento? O que você está sentindo? Não, por enquanto não. Acho que as equipes dentro da companhia sempre tiveram muita autonomia, né? Acho que além de ser muito enxuta, tem muita autonomia. E desde o dia que eu cheguei, eu me coloquei para eles que o meu papel, na verdade, é de facilitador, é de não atrapalhá-los, porque eles sabem fazer o trabalho muito melhor do que eu, eles têm competências muito maiores do que as minhas, e eu ali estou, na verdade, puxando cordinha de um lado para o outro para tirar gargalos, né? Então, eles sempre foram muito independentes, né? Muita autonomia. E eu acho que, pelo estresse que boa parte desses colaboradores já passaram na época de RJ, eles têm uma cascadura bem grossa ali, né? Então, para a gente, isso não tem sido uma questão. É verdade. Muitas empresas aqui no Rio de Janeiro já passaram por situações muito complicadas, né, no passado e aprenderam muito com esse cenário adverso, né? Rafael. Apesar de eu ser open floor no escritório, ainda tinha um certo receio de chegar diretamente ali na minha mesa e me cutucar. Agora as pessoas elas estão tendo que me acionar mais, porque não dá para acionar o chefe do lado para vir me acionar. Então, às vezes, elas começam a ter mais intimidade. Então, isso
está trazendo até um pouco mais de coesão nas equipes. É verdade, Eduardo. A gente está chegando agora já perto do fim da live, né? A gente não quer se estender mais que o tempo. Tem muitas perguntas que não foram respondidas. A gente vai consolidar essas perguntas e enviar uma resposta para todos os participantes aí por e-mail. Eu queria deixar aberto aqui esse tempinho, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, querem falar alguma coisa, fica à vontade. Alguém tem alguma coisa para falar? Olha, eu estava num grupo de amigos aí no fim de semana, batendo papo sobre a situação, aí um brincou e falou assim, pô, você acha que o coronavírus vai pegar brasileiro? A gente tomou catuaba e velho barreiro na faculdade, brincando dessas coisas, né? E trazendo isso para a nossa realidade, crise é o nome do meio do brasileiro. A gente, de certa forma, até não gostaria, mas a gente está muito acostumado, né? As empresas que eu já trabalhei, eu sempre ouvi dizer que os project managers brasileiros eram uns dos melhores, porque fazer um projeto em um país onde nada acontece é tranquilo, agora vem fazer no Brasil. Então eu acho que tem muita notícia negativa, mas eu acho que tem muita empresa brasileira aí que vai se fortalecer nesse processo. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro pensar em cadeia, em como que as empresas vão sair dessa e depois fortalecer. Então eu não queria deixar esse live com uma vibe negativa. Eu acho que onde há a crise há a oportunidade. Exatamente, Roberto, falou e disse. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Vão surgir outras oportunidades. Óbvio que acho que a gente está se adaptando a essa realidade, mas sem dúvida a gente tem um exemplo aqui eu duvido que de repente esse fórum aconteceria em outro cenário que não esse. Então a intenção da Robert Half é justamente manter esses fóruns, se manter próximo do mercado, trocar informações e estar próximos. É um momento muito, muito importante para a gente fazer isso. Eu queria novamente aqui agradecer a participação da Luciana, do Eduardo, do Roberto, do Juline. Foi realmente muito interessante, muito enriquecedor esse bate-papo que a gente está tendo aqui, poder unir setores diferentes no mesmo debate. A gente quer, de fato, estar próximo de vocês, e existem muitas perguntas que a gente não vai conseguir responder agora por questão do tempo. A gente quer manter aqui a 1 hora da live, mas a gente vai compilar todas as perguntas, direcionar para cada um de vocês e compartilhar depois por e-mail para todo mundo que se inscreveu no evento. Tá? Além disso, a gente vai ter também toda essa reunião aqui no YouTube, tá? Um link que a gente vai gerar, uma gravação completa da live no YouTube. Então, quem tiver com alguma dúvida, quem ficou com alguma enfim, questão que quiser até compartilhar depois com a equipe e outros profissionais, pode ficar à vontade para pegar esse link lá no YouTube. Na nossa parte, vocês podem continuar mandando as dúvidas por e-mail, tá? O meu e-mail é rafael.almeida@roberthalf.com.br. O e-mail do Bruno é o bruno.barreto@roberthalf.com.br. A gente sempre vai estar à disposição aqui para entender melhor o que vocês estão precisando no mercado e oferecer esse tipo de ajuda. Bruno, você tem mais uma consideração, Bruno? Realmente é isso. Qualquer dúvida pode contactar a gente. O Rafael já disse nossos contatos. Também pode adicionar no LinkedIn. Rafael Almeida, Robert Half, você encontra o Rafa. Bruno Barreto, Robert Half, você vai me encontrar. Pode adicionar, mandar dúvidas. E provavelmente a gente vai ter uma segunda live financeira daqui a 1 ou 2 semanas para entender como é que foi essa. A gente primeiro tem uma ação agora emergencial e depois o que vai acontecer, né? A organização vendo pós-crise, tendo a visão mais de longo prazo e não extremista como está sendo agora. Então, quando a gente tiver a data, a gente já divulga para vocês. E aproveitem a Robert, a gente tem feito lives todos os dias, tem no site da Robert os horários de temas variados, de forma que seja fornecida informação para todos nesse momento de crise. Acho que é só isso. Obrigado a todos os participantes. Obrigado, Juline, Luciana, Roberto, Eduardo. A gente sabe o quanto tempo de vocês é valioso e como está sendo demandado, principalmente na crise, mas muito obrigado aí pela essa 1 hora de vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Pessoal, um prazer.
Prazer é todo nosso e vamos voltar para o nosso fechamento agora, que a gente tem que voltar para o segundo dia útil. Muito obrigado, gente. Tudo de bom. Qualquer dúvida, a gente sempre vai estar à disposição aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.